seja convosco, meu amado irmão. Mais um episódio da Escola Bíblica Sosso. E o tema de hoje é: quando ocorrerá o arrebatamento? Qual a importância de saber sobre isso? Como eu posso mostrar a outras pessoas? É importante nós conhecermos sobre alguns eventos, principalmente sobre este evento que podemos chamar assim, que será o próximo que irá acontecer. E nós precisamos estar bem informados para sabermos como proceder, como lutar, como estar perseverando, como a própria palavra do Senhor nos orienta. Então, esse é o tema de hoje e nós estaremos discorrendo sobre esse assunto. Mas antes, vamos pedir que o Senhor venha nos abençoar e nos ajudar, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos ensina, que nos orienta em toda a verdade, é Ele que nos convence. Vamos orar então, meus amados. Pai, nós agradecemos por mais essa aula, Pai, pela oportunidade que temos para aprender da Tua Palavra. Oh Deus, sabemos a importância, Senhor, de termos a Palavra em nossos corações e a importância que o Espírito Santo tem nesse processo de nos trazer iluminação para os nossos corações, a nossa mente. Assim nós agradecemos e te louvamos. Amém. Meu amado irmão, eu sei que é um assunto que você já ouviu falar sobre o arrebatamento, mas mesmo assim nós sabemos que há sempre dúvidas. E nós olhamos para os dias de hoje, nós temos visto as profecias se cumprindo. Jesus ele disse que no tempo determinado que haverá guerras, rumores de guerras, fome, pestes. E com a pandemia, nós vemos que alguns acontecimentos eles se afloraram. A Bíblia fala como a mulher está para dar à luz. Assim também seriam as contrações, e essas contrações podemos falar dos sinais, as coisas que vão acontecer, assim como as contrações da mulher que está para dar à luz, assim também é a intensidade dos eventos. Com certeza já ocorreu pandemias, com certeza já ocorreu fomes, com certeza já ocorreu guerras e rumores de guerras. Mas se nós trouxermos ao longo da história, nós vemos que a intensidade ela está aumentando. Antigamente você via um evento acontecendo esporadicamente num determinado ano, numa determinada época. Hoje nós temos visto esses acontecimentos juntos. Há pouco tempo atrás nós vimos que vários vulcões estavam ali entrando em erupção, coisas que aconteciam de tempos em tempos, um acontecimento isolado num determinado lugar ou em outro, mas nós temos visto que isso tem se intensificado. E o objetivo dos sinais desses acontecimentos do final dos tempos é para nos alertar. Pense numa estrada, pense num local onde você está se dirigindo. Quando você começa a encontrar as placas, quando você começa a encontrar sinais que está mostrando ou remetendo para algo, você tem a certeza que o local está chegando, o tempo já está terminando, logo estarei no meu destino. Assim é o objetivo dos sinais, que você entenda sobre isso. Sabe, o ser humano ele tem uma particularidade, ele tem uma tendência à acomodação. Isso nós vemos que é algo latente, por isso nós não podemos nos acomodar. Os sinais eles servem para isso. Primeiro, para dizer que realmente aquilo que foi profetizado está se cumprindo. E também mostrar a decadência e o pecado que domina este mundo. E a palavra usa uma expressão como a terra ela está agonizando por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa de tantas coisas. E isso é demonstrado em todos esses acontecimentos. Diante disso, meu amado irmão, nós vemos que Jesus ele veio com o propósito de salvação. E é interessante que em João 3,16 há um propósito demonstrado ali, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho Jesus, ou Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que neste versículo há um propósito. Tudo que é referente a Deus, tudo que Deus faz, tem um propósito. A Bíblia fala que na minha criação Deus tinha um propósito. Eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós vemos que o pecado ele teve um propósito. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado ele trouxe uma destruição, porque houve uma desconexão e um distanciamento. Mas Jesus ele veio com um propósito de morrer por nós, para nos religarmos novamente, ou para nos levar novamente à velha essência, a verdadeira essência, ou a essência principal, uma essência de comunhão. Diante disso, meu irmão, nós vemos que tudo que vem de Deus, tudo que tem relacionado a Deus, tem um propósito. Deus criou as coisas com um propósito. Eu fui salvo desta ira futura, eu fui salvo e eu tenho direito a essa herança com um propósito. Enquanto eu estou neste mundo, o propósito é de nós estarmos testificando do Senhor, falando das coisas que vão acontecer, pregando o Evangelho. Então isso é interessante, porque nós precisamos agora, nesse início dessa aula, começar a puxar esta palavra e começar a interagir com essa palavra, propósito. Tudo tem um propósito. Diante disso, nós vemos que a palavra fala que o principal acontecimento que virá é um período de tribulação, um período que vai acometer toda a terra. E aí a grande questão é aonde fica a igreja nesse ponto, né? O que a Bíblia fala sobre esses acontecimentos finais, e nós poderíamos colocar qual seria a ordem para tudo isso. Primeiro, nós vemos que essa sincronia entre arrebatamento e tribulação é um dos assuntos mais polêmicos, porque tem pessoas que acham que a igreja vai passar por esse período de grande tribulação. Tem pessoas que acham que a igreja ela vai pegar uma parte desse período, e outros acham que a igreja não vai passar. Então, antes de eu dizer para você o que eu penso, nós precisamos traçar alguns pontos. E a pergunta que eu faço para você nesta aula é a seguinte: qual é o propósito da grande tribulação? Será que a Bíblia nos traz essa resposta? E eu digo para você que sim, há essa resposta na Bíblia. Primeiramente, nós precisamos entender e reconhecer o propósito da tribulação. Então nós vemos que o livro de Daniel, ele fala desse período. Daniel ele estava em oração e ele recebe uma revelação do Senhor. No versículo 27 fala dessa última semana. Então vamos ler o trecho aqui de Daniel para nós procurarmos entender o propósito da grande tribulação. Eu vou pôr aí na tela para os irmãos. A palavra de Deus diz assim: continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado do meu povo Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção, para entender o significado da sua visão. Então nós vemos aqui que Daniel ele estava orando por Israel. Daniel estava orando pelo povo de Deus. Ele tinha tido uma visão e naquele momento o anjo de Deus ele aparece ali para trazer a explicação dessa visão. Ele começa então a traçar uma relação de semanas que tem a ver com anos e que estava apontando para acontecimentos. No versículo 24 diz: um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao meu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado,
fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Então nós vemos aqui que o propósito desse tempo de tribulação é fazer com tudo isso que está aqui descrito no versículo 24. Então acabar com o pecado, fazer a expiação, trazer justiça eterna. Então nós vemos aqui que nós entendemos que o propósito da tribulação tem a ver especificamente com Israel. E é interessante que fala que são 70 semanas de 7. As primeiras 7 semanas começa a partir da ordem para reconstruir Jerusalém. Então, olha o que diz aqui no versículo 25. Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Então, diz que a partir desse tempo já estava contando, Israel já estava no período de tribulação, mas o ungido surgiria. Então, nós vemos aqui que ao final desse tempo, 7 mais 62 dá 69, apareceria ali o ungido, tá? Aqui fala, o ungido está apontando para Jesus Cristo, e quando Jesus ele vem, ele surge, a Bíblia fala que uma nova era ela começa, um novo tempo, um tempo da graça, o tempo do ministério do Espírito Santo, o tempo agora em que a igreja ali ela é revelada. E nós vemos aí que ficou uma semana aguardando ali, podemos dizer assim, ao qual o texto aqui descreve. Deixa eu continuar lendo aqui, vamos ler aqui do versículo 26. Depois desse período de 62 semanas, de 7, o ungido será morto. Olha que interessante. E nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Jesus já tinha profetizado sobre isso, quando ele passa ali pelo templo e os discípulos falam para ele, olha que maravilha, ele diz que o templo seria destruído, né? Primeiramente ele fala dele, que seria reconstruído em 3 dias, estava falando ali da sua morte e ressurreição, mas ao mesmo tempo ele estava profetizando contra o templo, onde ele fala que não ficaria pedra sobre pedra, aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. O imperador, acho que Epifânio, ele entra em Jerusalém, ele destrói tudo ali, ele profana o templo, né? Então aqui fala sobre esse ungido e essa alteração que teve ali, que agora há um componente que é a igreja, que é o ministério do Espírito Santo, mas a profecia aqui ela continua no versículo 27, que fala, o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana. Então, no texto aqui, desde quando o anjo vem a Daniel, e ele começa a traçar ali essas semanas, começa com as 7 semanas que se iniciou na reconstrução de Jerusalém, né? Ali nós vemos em Esdras, quando ele vai ali, leva o povo ali para começar a reconstruir ali a cidade, né? Ali faz o cômputo então dessas 62 semanas, onde é interrompido ali pelo surgimento de Jesus, o ungido, ao qual a palavra fala. Então resta ali uma semana que a Bíblia aqui relata em Daniel 9, que o governante ele fará um tratado com muitos por um período de 1 semana. Então aqui diz que vai surgir um governante, e a Bíblia menciona sobre isso, fala que esse será o anticristo. Nós vemos que nessa região de Israel, a região ali do Oriente Médio, teve guerras constantes. A Bíblia diz que surgirá um grande governante com influência, ele fará tratados, ele cessará essa guerra ali, mas tudo isso é algo maligno, aparente. No momento oportuno ele se levantará, ele e nações contra Israel, onde a Bíblia diz que haverá esse período de grande tribulação, um período que nunca houve e nunca haverá. Então, meu amado irmão, diante disso, nós vemos que
foi relatado aqui esse período de semanas. Nós vemos ali que a profecia fala do surgimento ali do ungido, que é Jesus Cristo, e do grande governante que terminará aqui na última semana, onde é esse período de grande tribulação. E a grande pergunta aqui é nós começarmos a pensar qual é o propósito, por exemplo, da igreja estar neste período. Nós vimos que é um período de tribulação que começou especificamente para Israel. A tribulação, ela é para Israel. Deus está tratando com Israel. Só que enquanto Deus tratava com Israel, a profecia diz que surgiu o ungido. Jesus Cristo, ele veio. Então, se Jesus Cristo ele veio, ele iniciou seu ministério, ele morreu, ressuscitou, começa ali o ministério do Espírito Santo e surge ali a igreja. Então, Deus, podemos dizer assim, que Deus ele teve que fazer uma pausa nesse tratamento com Israel. O porquê que Deus faz essa pausa? Primeiramente, se nós olharmos para Israel, nós vemos que nem todos aqueles que ouviram a palavra se converteram ao cristianismo. Há muitos que estavam ali seguindo a lei e isso está até hoje. Há muitos judeus que não se converteram ao cristianismo, estão aguardando, esperando o Messias. Então, neste último tempo, nessa última semana, Deus volta agora novamente a tratar com Israel. No momento em que as nações se levantarão contra Israel, no momento em que surgirá esse grande governante, que é o anticristo, fará um acordo, depois vai romper esse acordo com o objetivo de destruir. A Bíblia diz que nesses últimos instantes Israel vai estar clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E realmente nesse momento eles vão reconhecer que o Messias já tinha sido enviado e era Jesus Cristo, ao qual eles não o receberam. Então, meu amado irmão, nós vemos que diante dessas situações, nós vemos que vai ter um acontecimento. Porque se a igreja ela entrou no meio desta história, onde Deus ele fez uma pausa ali no tratamento com Israel de tribulação, ainda falta esse último período, nós vamos começar então a entender qual é o objetivo ou o papel da igreja. Tem pessoas que acham que a igreja vai passar por esse período de grande tribulação. Outros dizem que a igreja pega uma parte e outros creem que a igreja não passa por esse período. E o que a Bíblia fala sobre tudo isso? Vamos olhar. Então, a passagem principal das Escrituras a respeito do arrebatamento é 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3. Vamos ler essa passagem? Vou colocando aí para os irmãos. Agora, irmãos, não quero que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm a esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida, com Jesus, todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com ele, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Meu amado irmão, olha o que a palavra está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do 13 até o 18, fala sobre um acontecimento. No momento em que tocará a trombeta de Deus, no momento em que nós ouviremos um som, a Bíblia diz que os mortos que estão em Cristo, aqueles que já morreram no Senhor, serão ressuscitados. No mesmo instante, nós, os que estivermos vivos, nos reuniremos nos ares com o Senhor para encontrar com Ele.
Então nós vemos aqui que essa passagem, 1 Tessalonicenses 4,13, ela afirma que todos os crentes vivos, juntamente com os crentes que já morreram, encontrarão o Senhor Jesus nos ares e estarão com ele para sempre. O arrebatamento é Deus removendo o seu povo da terra. A palavra grega para arrebatamento é aparzor. E é interessante que essa palavra, se você perguntar a um grego o que significa essa palavra, ele vai explicar da seguinte forma, como imagine uma criança que está na rua e de repente algo vem em direção, um carro vem em direção a essa criança, algo iminente está para acontecer. Então o pai, ele vai correndo e ele é como se saltasse, como se tirasse com violência ali, rapidamente, para livrá-lo de algo eminente que está acontecendo. Então aqui no texto de 1 Tessalonicenses 4,13, onde fala sobre essa palavra, serão arrebatados, aparzor, significa sendo tirados de algo eminente que está para acontecer. E depois, mais adiante, nós temos também 1 Tessalonicenses 5,9. E é interessante, nós estamos falando na aula de hoje sobre o propósito da grande tribulação ou da tribulação, o propósito. Nós vemos que o propósito da salvação, o propósito do que Jesus ele veio fazer no seu ministério. E olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Meu amado, a palavra fala em Isaías 61 que Jesus ele foi ungido para trazer cura, salvação e trazer libertação. Nós vemos que Jesus ele veio para nos livrar da condenação. E a palavra fala sobre aquele que é perseverante. A Bíblia, ela diversas vezes, ela fala sobre nós perseverarmos, nós estarmos ali buscando, não olhando para as coisas deste mundo, abrindo mão, carregando a nossa cruz, com o objetivo de nós estarmos recebendo Jesus e adentrarmos nesse descanso do Senhor. Interessante que, se nós olharmos para o propósito das coisas, não faz sentido a igreja passar por esse período. Porque nós vemos que o propósito da tribulação, ele não tem a ver com os gentios, não tem a ver com a igreja, tem a ver com Israel. Ao receber Jesus, eu tenho os meus pecados expiados. Ao receber Jesus e me arrepender, eu sou livre de toda a condenação. E nós vemos que Jesus ele fez algumas promessas. Então aqui fala uma delas aqui, que Deus ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui também que o livro de Apocalipse, ao qual lida principalmente com o período da tribulação, é uma mensagem profética de como Deus derramará sua ira sobre a terra durante esse período de grande tribulação. Então nós vemos que o próprio livro de Apocalipse, ele fala de um período de ira do Senhor. Então a palavra muitas vezes cita o dia, o grande dia, em letra maiúscula, se referindo a um dia específico em que Deus ele vai aniquilar o pecado, Deus ele vai destruir Satanás, Deus ele vai erradicar um monte de coisas aqui na terra. E a Bíblia fala que esse dia específico, nesse tempo específico, Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. É por isso que hoje nós estamos no tempo da graça, no tempo em que Deus está dizendo venha, o tempo em que Deus está demonstrando o seu amor, o tempo da misericórdia, da longanimidade, da paciência de Deus. Mas a Bíblia relata que isso não vai perdurar para sempre. Numa hora Deus virá contra o mal, contra o pecado. E nós vamos estar abraçados com quem? E venhamos estar abraçados com Jesus, para não experimentar aquilo que está por vir. Então nós vemos aqui, parece inconsistente, ou parecia inconsistente que Deus prometesse aos crentes que não sofreriam a ira, para então deixá-los na terra durante a tribulação.
Se nós analisarmos a questão de propósito, nós vemos aqui em Tessalonicenses 5:9, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Será que esse texto de Tessalonicenses fala de uma outra ira? A Bíblia inteira ali no Novo Testamento se refere à ira de Deus como o tempo do fim, o tempo específico. Será que só nesse texto o apóstolo Paulo está se referindo a algo diferente? Com certeza não. Ele é bem específico. Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Então nós vemos que o fato de Deus promete livrar os cristãos da ira, logo após prometer retirar o seu povo da terra, parece juntar esses dois eventos. Então nós vemos aqui que há um momento em que a ira de Deus será derramada, e ao mesmo tempo Deus se refere aqui que ele vai não permitir que a ira caia sobre esse povo. Exatamente nessa mesma carta de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo menciona a retirada, o arrebatamento de pessoas que estarão vivas e daqueles que estiveram no Senhor para se encontrar. Então nós vemos que começa a fazer sentido. Uma outra passagem também é Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Olha que interessante. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Note-se que há uma ordem do Senhor para nós estarmos perseverando. Eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venham em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, meu amado irmão, nós vemos aqui também, neste texto, que há uma promessa aqui. Uma promessa porque a graça, ela é um favor imerecido, mas nós vemos que todos aqueles que obedecem ao Senhor desfrutam de benefícios. Então, um dos benefícios de estar ali firmes com o Senhor é ser livre, no caso aqui, de um tempo que virá sobre todo mundo. A Bíblia diz que um dos propósitos também desse tempo é pôr à prova os habitantes da terra. Nós vemos que, se nós olharmos para a própria história, nós vemos que no tempo de Noé, Deus manda Noé construir uma arca, e na época em que o dilúvio veio sobre a terra, eles estavam ali protegidos. Então podemos dizer que Noé, dentro da arca, ele não passou pelas mesmas coisas daqueles que estavam fora da arca, que pereceram. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha de fogo, mas por eles estarem com o Senhor, eles não sofreram dano. E assim também a Bíblia diz que haverá esse grande período de tribulação sobre toda a terra. E se não houvesse esse relato de Tessalonicenses, nós poderíamos dizer que nós estaríamos vivenciando tudo isso, sofreríamos na pele. Mas o apóstolo Paulo lhe fala sobre uma retirada do povo. O apóstolo Paulo fala sobre que Deus irá tirar o seu povo num tempo específico, e depois, alguns capítulos depois, ele fala que nós não fomos destinados à ira. E esse texto também de Apocalipse, ele menciona isso. Então, meu irmão, é interessante aqui. Nós vemos que esse livrar, ele pode significar duas coisas. A primeira, Cristo protegerá os crentes em meio às tentações, ou Cristo livrará os crentes das tentações ao deixá-lo fora delas. Ambos são significados válidos da palavra grega que foi aqui traduzida, tá? Entretanto, é importante reconhecer que os crentes têm a promessa de serem protegidos. Então nós vemos que algumas passagens falam sobre essa proteção. Não é somente da tentação, mas da hora da tribulação. É o que nós acabamos de ler nesse versículo. Preste atenção, meu irmão, neste versículo. Eu protegerei do grande tempo de provação. Aqui não está escrito eu o protegerei no tempo. Olha que
a diferença. Imagine que se Deus chegasse, olha, no tempo da grande tribulação, eu vou estar com vocês, eu vou proteger vocês, eu vou estar em cada momento com vocês. Então significaria um entendimento ali de que nós estaríamos inseridos nisso. Mas aqui diz que eu protegerei do grande tempo de provação, que virá sobre todo mundo para pôr prova aos habitantes da terra. Aí diz, venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha que interessante, meu irmão, que o texto de Apocalipse 3:10 menciona sobre isso. Cristo livrará os crentes da tentação e vai deixar fora delas. Então nós vemos que essa palavra que foi aqui traduzida, né? Aqui nós vemos que o propósito da tribulação, o propósito do arrebatamento, tem aqui o significado de Tessalonicenses 5:9 e a interpretação de Apocalipse 3:10 dão claro apoio à posição do pré-tribulacionismo. O que significa isso? Que a igreja ela é tirada antes desse período. Sabe? A igreja ela não vai participar deste tempo. Há pessoas que creem que a igreja vai participar. Há pessoas que entendem que não. Mas nós, olhando alguns textos aqui da palavra, e ao pensar nos propósitos, nós entendemos que a igreja ela não passará por este tempo, porque Deus tem algo a tratar com Israel. No tempo do fim, Israel ela estará aguardando o Messias e ele realmente virá. Para que nós venhamos ter um entendimento, vamos ver o que Jesus falou sobre essas questões. Interessante, meu irmão, que Mateus 24 fala de muitos acontecimentos. Jesus ele profetizou, ele falou que no tempo do fim haveria fome, guerras, tantas coisas acontecerão. Interessante que no mesmo capítulo Deus, através ali do seu Filho Jesus, menciona coisas diferentes. Olha o que diz aqui no versículo, vamos ver aqui, vamos acompanhar a palavra do Senhor. Versículo 30. Então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta. Eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Então, meu irmão, aqui primeiro Jesus diz que o Filho do Homem virá sobre as nuvens com grande poder e glória. No mesmo capítulo, no versículo 37, olha o que Jesus ele fala. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estavam para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Preste atenção, meu irmão, que Jesus ele fala de duas coisas que não se encaixam uma com a outra. Versículo 30, ele fala sobre uma vinda do Filho do Homem com grande poder e glória. Então, se ele virá com grande poder e glória, né? E a Bíblia menciona em outras passagens que todo o olho verá, não faz sentido o versículo 37, onde ele fala que acontecerá igual no tempo de Noé, e eles não perceberam. Então vamos dar uma olhada também aqui no texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Olha o que diz aqui. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera, alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Tá vendo, meu irmão? Nós vemos também várias passagens que o próprio Jesus ele fala que ele virá com grande poder, com glória, que todo olho verá. E ao mesmo tempo ele cita que ele vem como ladrão, ele vem no momento em que ninguém sabe. Diante desses relatos, nós entendemos aqui que haverá dois momentos distintos. Um
com grande poder e glória, quando ninguém espera. E o livro de Tessalonicenses ele traz esse link, porque ali diz que ao soar da trombeta de Deus, os mortos que estarão ali, que morreram no Senhor, e aqueles que estão vivos, que estão no Senhor, eles serão levados, eles serão arrebatados. Então nós vemos diante dessas palavras que Jesus ali, ele não poderia, ali no capítulo 24 de Mateus, Jesus ele não poderia revelar algo ainda que estava por vir, porque ele ainda estava na terra como homem, ele estava ali focado do seu propósito, que era vir como cordeiro para trazer salvação. Então coisas ali ele não poderia revelar, ninguém ia entender nada se ele falasse de arrebatamento ali. Então ele deixa algo velado, né, sobre essa questão, mas nós podemos ver ali no livro de Mateus exatamente dois pontos distintos, né? A pessoa faz a leitura ali, parece que ela encontra com certeza que Jesus está falando de dois momentos distintos, um com grande poder e glória e outro igual no tempo de Noé, que aconteceu algo e eles nem perceberam. Então nós entendemos ali que são duas coisas distintas, e nós com certeza nós não estaremos para estarmos vivenciando esse período de grande tribulação. É claro que o momento exato, né, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Com certeza vamos pegar muitas coisas no começo, muitos acontecimentos, né, como nós vimos esses tempos atrás da pandemia, guerras. Agora estamos passando por um período complicado, não somente na política, mas na questão social, e isso vai, de acordo com a Bíblia, ir se intensificando até o momento em que será inevitável e Deus ele virá buscar a sua igreja. Por isso a ordem do Senhor é estar alerta, como a parábola das 10 virgens que está em Mateus 25, onde fala que elas estavam aguardando o noivo. E aí também uma parábola interessante, ali diz que elas estavam aguardando o noivo chamar, e aquelas que estavam com as suas lâmpadas, a lâmpada aponta para a palavra, elas tinham azeite, o azeite aponta para o Espírito Santo. E ali nós vemos que essas virgens, elas estavam ali aguardando, e as que estavam atentas, vigilantes, elas puderam ouvir ali o noivo chamar. Interessante que no mesmo livro de Tessalonicenses fala sobre a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, como algo que as pessoas vão ouvir. E aí na parábola das 10 virgens fala sobre o noivo chamando, né? Ou vem um grito dizendo: o noivo está vindo. E aquelas que estavam atentas puderam ir em direção ao noivo e se encontrar com ele. Então é interessante isso, meu amado irmão. Creia nisso. Para que serve o entendimento de eu saber que haverá o arrebatamento? Para nós, primeiramente, termos esperança, estarmos alegres, porque logo estará o dia e nós estarmos com o Senhor, mas também para vigiarmos, né? Nós estamos passando por um período difícil, né? Um momento em que nós precisamos estar mais atentos, buscando mais ao Senhor, e logo essas coisas irão se cumprir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Se você tem uma dúvida sobre esses assuntos, mande para nós. Eu sei que as pessoas têm, mas as pessoas costumam não dar ou não mandar suas dúvidas. É importante para nós estarmos fazendo aulas, estarmos explicando. Se você tem uma dúvida, se tem algum versículo, um texto da Bíblia, ou em relação ao arrebatamento, à volta de Cristo, ou outras coisas mencionadas, proféticas, né? Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco, mande a sua dúvida e nós iremos estar
elaborando uma aula, respondendo perguntas. Isso é muito importante. Amém, meu amado irmão? Um grande abraço para você e nos vemos no próximo episódio da Escola Bíblica Souza. Deus abençoe a todos.